Opa, gente, estamos aqui para um vídeo de hoje, mas nesse vídeo eu vou fazer aparições de quase todos os mutantes da série, menos o Beskip, porque eu fiz um vídeo para ele mostrando todas as aparições dele. Então eu vou fazer de outras aparições como eu tinha postado. Então, antes de começar o vídeo, vamos deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar para algum amigo e comentar se eu esqueci de alguma coisa. Então vamos lá pro vídeo, porque eu tô com pouco tempo, porque é de manhã já. A primeira aparição de mutante em Skibidi foi esse no episódio 33. Ele sai correndo e daí mata o nosso cameraman depois. Essa aparição de mutante, ele tem um corpo de um Laje Speakerman e só isso, em uma privada. E no episódio 37 de Skibidi, quando ele chega com mais ou menos 2 Lajes feitos, ele vai pra cima, só que o nosso Laje consegue infectar os 2 Lajes Speakerman. Só que né, o outro consegue puxar ele e enfiar a faca. Daí o outro começa a bater nele com tanta força que faz o bicho morrer. E um mutante que aparece no episódio 49, só que parece que ele foi morto pelo Beskal, que a TV Uma estava controlando. No final do episódio 62 aparece o Buzzle e o Boss. E o episódio, como eu já expliquei do Buzz, o do Hugo Boss parece que ele tem uma serra na mão dele e ele tem um corpo de um Laje Cameraman e um headset. A próxima aparição do Hugo Boss, ele aparece com um jetpack e um headset. Ele se protege com óculos da luz do Titã do Laje TV. Essa aberração como que eu conto como um mutante. Só que ele tem um corpo de um Laje Cameraman, só que ele é bem resistente. Tenta aguentando o Plunger com os espinhos. E daí o Plunger consegue enfiar. E daí, né, ele quase não aguenta. Só que parece que ele ainda fica vivo. E daí aparece outro. Só que eu acho que eu não vou contar com esse daqui. Porque eu só fiz a aparição desse daqui. Porque esse daqui quase nunca apareceu mesmo. Esse daqui só apareceu um episódio. Só um episódio e pronto. Nunca mais vimos. Mas tá, né? Eu vou considerar como um mutante. A última aparição do Hugo Boss foi no episódio 71, quando ele mata esse engenheiro cameraman. E daí o JT faz aqui, e daí ele sai do episódio ali. E daí o Hugo Boss aparece bem ali voando. A próxima aparição do Hugo Boss foi no episódio 77, parte 1, quando ele chega mais escutando uma arma do Skibidi e quebrando o capacete dele. E o SWAT aparece, não destruindo o capacete, só que parece que ele nem destruiu. E daí o Beskip aparece esmagando a cabeça do Skibidi e depois jogando lá pra casa. Não, tô brincando, aí no chão. E daí com o nosso Laje atirando neles, eles falam pra aqueles, porque tá apontando a arma pra mim, sendo que a gente salvou ele, alguma coisa. Daí eu não vou traduzir não, porque dá muito trabalho traduzir, porque, olha aí, eu não sei muito traduzir não, só que, né. E daí ele dá um pitoco, o dedo do meio pro Beskip, e daí Beskip tira o óculos, fica muito feio ele, doido, meu Deus. E daí chega mais algumas ondas de astros, e eles começam a daí o Hugo Boss aparece bem, ele atira, só que do nada ele cai no chão, não sei como. E daí chega o DJ Toller, e eles começam a se juntar pra conseguir derrotar ele. E o Michael Jackson chega na área e daí consegue cortar a cabeça do Skibidi. E daí o Boss não tá ali, só que ele aparece bem lá no fundo. E a cabeça do nada cria pernas, e daí ele grita no nosso Laje Cameraman. E daí o Beskip pega esse Skibidi e taca lá no outro astro pra conseguir tirar ele. E ele dá um like pro Beskip, que o Beskip fala, vamos lá. Não, vamos nessa, eu acho que é. E é porque eu não tô sabendo mais nenhuma tradução. Eu sabia de todas mesmo, mas agora eu não sei mais não. E o nosso Laje Cameraman, que vai ajudar o SWAT, ele começa a ajudar o SWAT. Daí o SWAT consegue tacar esse Skibidi, depois ele taca esse SWAT, esse daí. Daí ele manda um sorriso pra nós e deixa algo
ali mostrando algumas coisas do agente secreto, que parece diferente de muitas coisas do agente secreto. E como esse astro começa a tirar no. E aí, só que ele nem sente. Daí, ele usa a onda sonora para rebater esses tiros no astro. E daí, depois ele leva um tiro de alguma coisa. E daí chega o Fred. Daí esse Skibidi vai pra. Não, vai pra cima não, né? Não, é o Fred, né? E daí o Fred consegue dar o Skibidi conseguindo tirar o capacete dele. E eu vou ter que pular essa cena porque a gente não vê o Goboss. E daí o Goboss aparece bem ali, só que parece que ele some do nada. E a câmera não consegue tirar o capacete desse Skibidi. E ela consegue Skibidi. Não consegue derrotar, só consegue empurrar ele pro pé do Fred, pro Fred só tirar nele e pronto. Só fazer um pequeno trabalho. E o Besk não aparece, posta. Olha ali, o Besk tá bem ali. Eu vou aproximar a câmera pra vocês verem. A gente vê o Goboss bem. E quando o Lost TV me pede pra ele sair do local. E daí os outros mutantes ficam chateados, tá? O Lost TV me fala minha vez de atacar, seu merda assim, tá? E o operador vai pra cima, e mais ou menos ele tira, só que, né? Eles mais ou menos conseguem se teleportar e a gente não vê eles. E o G-Squad chama mais ou menos alguns Skibs e o Goboss aparece bem ali pra ajudar. E o Besk fala que é mais ou menos pra jogar os mísseis. Aí só pra falar aquele Skib do episódio 69, tem um aparece bem ali, só que eu acho que vocês não viram não. E daí o Mafia aparece ali pra ajudar, só que depois o cientista aparece pra acabar com o Skib. Daí a gente não vê o Goboss, só no próximo episódio. Tem uma câmera ativada e o Goboss chega na sua versão 5.0. E o engenheiro cameraman entrega a câmera pro Goboss. E ele dá um like e daí os outros concordam, só que, né, o engenheiro não. E daí o Goboss fala que eles vão ficar na base. Daí eles falam que vão meio pra guerra, mais ou menos. Porque pra tradução apareceu que eles vão pra guerra. Daí eles porta. E o Last teve meio chega. Daí o Goboss fala abraço. E o Last teve meio fala sem abraços. Peguei outra coisa. Daí o Goboss faz isso. Meu Deus, o Goboss. Você é o Goboss. Que é isso? E o Goboss. Daí o Last teve meio teleporta pra o Void. Mais ou menos como o povo chama, só que pra mim eu chamo de vazio, assim. E daí ele parece que vê uma cidade, só que daí vê uma explosão, assim. Daí ele pergunta se é o futuro ou o passado. E ele percebe outra coisa quando ele foi criado pelo Skibidi cientista. E o Skibidi cientista tá bem medonho aí. E ele dá um sorrisinho bem estranho. E daí o Jeff aparece ali falando meio que um oi. E daí o Last TV meio fala que não teria nenhum problema se o Jeff recebesse visitas. Essas visitas só se for de destruição, né? E ele se teleporta pra conseguir lutar contra os astros, né? E tem um mano ali que aparece bem correndo, e eles vão pra cima. Daí o Boss vai pra cima de de dois astros. Daí corta a cabeça de um, corta mais um. Ai, doido. E daí depois ele consegue derrotar esse astro. E depois quando ele recebe a faca ele consegue
Tá, me dá. E corta mais uma. Meu Deus, o Goboss. Acho que ele tá acostumado com isso. E daí ele consegue meio que acabar com o bicho só na pistola. Mano, não é Free Fire não, pô. Não é Free Fire não. Tá bom? Mano, daí o negócio gira do nada. Ele nem mexe o negócio e começa a girar. Do nada. E dá. E ele mata uns quebra ali com seu laser. Isso aí depois ele vai e consegue perfurar a cabeça desses quebra novamente. E dá. Quando ele faz essa assassina, né? Ai, o Gobol, você tá bem hoje. E daí o Last Cameraman consegue derrotar um outro astro. E daí chega o Last também com um astro bem. E daí ele começa a arrancar a cabeça, tirando a cabeça do astro. E daí depois ele arranca a cabeça do astro e depois joga em um prédio dali. E daí tem um negócio de. E daí se você voltar, dá pra ver que o Last também meio que destruiu parece um lugar do YouTube, assim. E daí, quando ele daí vem um astro pra cima dele, quase derrotando ele, tá? Quando o astro ia matar, chega o Lewy pra ajudar. Daí consegue tentar quebrar o capacete do Skibber, fazendo o Skibber se matar. E o cedo na cara, ele daí sai a cabeça. E ele vai pra um lugar. Ele vai pra qualquer lugar. E quando o prédio tava quase caindo, o Goboss pega o Léo e sai do lugar que ajuda o corpo do Léo. Beleza. Assim, eles estão prontos. E daí o Goboss percebe que um astro tá. E daí ele vai atirando no astro. E daí é pra cima, dá um murro no astro e depois usa a pistola pra destruir o astro. E pronto, o astro tá derrotado. Só que, né, o astro também deixa o Goboss pra trás. E daí chega ali o Léo e bem feliz, de boa, controlando. E tem um speakerman bem ali. E chega 2 obtradores e o Goboss fala, vem logo pra acabar. Mais ou menos fala alguma coisa assim, acabar com minha vida, eu acho que fala assim. E chega um Hunter destruindo um Skibber. Daí o Hunter pega a espada e daí começa a tirar no Skibber. Depois ele usa o laser pra pegar a espada. Só que, né, o Hunter rebate o laser no Goboss e o Hunter vai pra cima arrancando o braço dele. O Goboss tenta até fazer alguma coisa, só que consegue. E daí o Hunter chuta, falando qual é as suas últimas palavras. Fala alguma coisa disso, mais ou menos alguma coisa dizendo que o bicho era feio. Eu vou ter que concordar. E daí o Hunter ouve um barulho e depois ele recebe um mini coisa de um bombeiro. Daí tem um obturador ali que fica surpreso. E eles veem a armada Speaker na área. E chega lá o executor na área pra poder ajudar o Goboss. E daí eles vão pra cima do Hunter total. E daí eles começam a destruir o obturador. Daí o Hunter tenta ir pra cima do executor, só que o executor consegue pegar ele e começa a apertar ele pra acabar com o Skibber. Boa, executor. E daí chega uma estrada e acha que o executor joga força que corta a cabeça do Skibber. Quando ele pega a força, se o Hunter sai, depois fala que isso só atrasa sua derrota.
Eu acho que eu já vi isso de algum lugar. Não, acho que eu não lembro não. E chega mais alguns astros na área e o executor bate com os som fazendo pegar em todos os astros. Mas tem um astro que sobre e começa ainda a tirar. Só que né, depois recebe uma lapada de um laje Speakerman e tem mais um que recebe mais uma lapada e daí, né? Tem mais uma lapada pelo executor e o executor. E fica mó da hora essa cena do executor quando fica tudo escuro. Mó da hora. Daí ele recebe alguns tiros depois. Olha, e é mais de alguns astros. E daí eles começam a tirar pra poder meio que acabar com o executor. Só que, né, a Speakerman chega destruindo um monte de astros. E daí consegue acabar com os. E depois ele consegue arrancar a cabeça deste astro. E daí a Speakerman faz uma pose bem da hora assim. E quando eles vão lá e escutam o barulho, eles vão e olham e é um destruidor da Astrotoilet. E daí ele começa a atacando o executor. Só que né, o executor consegue se proteger com a foice. E daí chega mais Spider que consegue rebater o laser do astro. E ele usou o som novamente e depois arranca o negócio e daí usa o som pra acabar com o astro, né? Meu Deus. Daí o astro cai. E daí o destruidor é derrotado que quase cai em cima do robô. E o executor enfia a foice na cabeça do astro e ele diz alguma coisa que não vão mais se esconder. E faz uma luz gigante para atrair mais ou menos os astros na área. E chega o Léo e ali um monte de. Mas parece astros e Speakerman, parece muito. E chega um novo. Parece um Speakerman novo ali. Daí começa a dar energia pro executor. E daí a Speakerman entrega a faca do Gobos pro Lobos. E ele se prepara para quem está por vir. E chega 3 obteradores. Acho que mais que obteradores. Chega mais um destruidores. E depois chega um Kerastro. E daí o Gobos abaixa até a espada que ele ficou com medo. E daí o Kerastro começa. E o que eles vão lutar agora. E gente, eu esqueci de contar essa daqui. Porque tipo, é um mutante. Só que tipo, não é um mutante tipo feminino. Só que feminina. Só que eu vou considerar. E só pra falar, gente, que ela apareceu também na Season 25 da base dos Cameramans dizendo de alguma coisa que agora a base agora é nossa agora. E daí quando ela toca, ela começa a falar tipo, da base que tipo, agora é nossa base também. E a gente não vê ela depois. Esse foi o vídeo, gente. Os vídeos estão... Eu não fiz aparições quase de todos os mutantes, porque a do Besk e a do Máfia, que o Máfia é um mutante, só que parece que ele é um semi-titã. Só que eu não considero, porque eu já fiz aparições deles dois. Então, se você quiser ver lá, entra aí no meu canal e daí vocês vê, tá, gente? Porque eu já fiz aparições deles. Então, mas antes de falar, eu considero o Máfia como um mutante, só que como um mutante semi-titã, assim, mais ou menos. Então, olha lá pra vocês verem. Então, tchau, gente. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e comentar pra mais vídeos desse. Então, tchau, gente. Fui!